No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e como sempre com as principais informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, 28 de abril, você confere. Piratini publica decreto que coloca o Rio Grande do Sul na bandeira vermelha e libera aulas presenciais. Festa de Santo Antônio. Organização realiza concurso de poesias, tendo como mote a vida do santo padroeiro de Bento Gonçalves. Mosquito Aedes aegypti, esquecido durante a pandemia, volta a se mostrar presente em diversos bairros da cidade e município alerta para possíveis doenças por ele causadas. Pesquisa da FEComércio mostra que mesmo com situação financeira pior, filhos não esquecerão o presente do Dia das Mães. Polícias rodoviárias federal e estadual apreendem mais de R$1 milhão sem procedência na ERS 122. Estes os destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. O modelo de distanciamento controlado que norteou as decisões da pandemia no estado até aqui vive seus últimos momentos, ao menos no seu estilo atual. Isso porque o Palácio Piratini publicou um novo decreto que coloca todo o território gaúcho em bandeira vermelha, o que representa risco alto para a Covid-19, suspende a cogestão e permite a realização das aulas presenciais. Anteriormente, o Rio Grande do Sul ficou 9 semanas seguidas na bandeira preta, a classificação mais alta de contágio. Agora, além das aulas presenciais para a educação infantil e para o primeiro e segundo anos do ensino fundamental, todos os níveis podem funcionar, respeitando os protocolos de higiene e distanciamento. O retorno não é obrigatório e poderá ser definido pelos pais e responsáveis dos estudantes. Quem optar por seguir em casa deverá dar sequência às atividades propostas pelo modelo de ensino remoto. Além das determinações das aulas, o governo do estado decidiu por extinguir a salvaguarda da bandeira preta regional, mantendo, contudo, a da bandeira vermelha. Assim, quando uma região apresentar bandeira vermelha ou preta no índice de hospitalizações para cada 100 mil habitantes da região, e o número de leitos livres com relação a leitos da Covid na macro-região estiver menor ou igual a 0,8, a trava é acionada e a região será classificada em bandeira vermelha, mesmo com a sua média sendo mais baixa. Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental das escolas de inspiração católica aqui de Bento Gonçalves terão a oportunidade de participar de um concurso de poesias e aprofundar os seus conhecimentos sobre a história do santo padroeiro da capital do vinho. A ação é realizada pela paróquia de Santo Antônio e faz parte da 143ª Festa do Santo Padroeiro. Participam do concurso os colégios Sagrado Coração de Jesus, Marista Aparecida e Escalabriniano Medianeira. Serão escolhidas 6 poesias de cada escola por um júri interno de cada instituição. A classificação final ficará a cargo de uma bancada composta pela equipe paroquial e representantes dos colégios. Em cada noite da trezena de Santo Antônio, no período de 31 de maio a 12 de junho, será apresentada uma poesia e o mesmo acontecerá nas celebrações do dia festivo, 13 de junho. Serão selecionadas 6 obras de cada escola, totalizando 18 obras que serão apresentadas durante a trezena e 6 obras no dia da festa. Sempre no momento de ação de graças será apresentado, então, uma das poesias selecionadas. Contando a vida de Santo Antônio em versos, né? É uma forma de nós atingirmos os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos alunos, para que eles aprofundem o seu conhecimento em Santo Antônio, na vida de Santo Antônio, que ela é maravilhosa, né? Uma vida de doação.
E é isso que nós queremos, a empatia, a doação, desenvolver tudo isso nos nossos jovens e nos nossos alunos e nas nossas escolas. Agradecemos também a acolhida, né, que tivemos das 3 escolas como projeto, né, se mostraram disponíveis, foram muito disponíveis, nos acolheram e estão desenvolvendo esse projeto. Então ele vai de 26 de abril a 20 de maio, tá? E aí depois então nós teremos o júri que fará a seleção dessas obras, a classificação delas, e elas serão apresentadas então na trezena de Santo Antônio e no dia da festa votiva. Os primeiros colocados serão premiados e todos os participantes irão receber certificado de participação. Além deste projeto, o grupo dos festeiros jovens está preparando uma programação específica para este público. Também está prevista a realização de uma gincana virtual para os catequizandos, além de um concurso fotográfico. A edição 2021 do Festival de Hip Hop Battle in the Cypher, realizada de forma online entre 29 de março e 4 de abril, recebeu da Câmara de Vereadores uma moção de aplausos aprovada por unanimidade pelos vereadores. Idealizada pelo vereador Rafael Fantin, o Dentinho, a moção destaca a atuação do coletivo Nest desde a sua fundação em 2009, com realizações como o Battle in the Cypher, bem como o documentário Nem Eu Sei Tudo, premiado internacionalmente. A homenagem inclui a iniciativa de execução do painel de grafite pintado durante o encontro, considerado o maior painel da Serra Gaúcha, com mais de 800 metros quadrados. E para nós, do Nest Panos, é super importante esse reconhecimento formal, porque uma moção de aplauso é uma forma de a Câmara dos Vereadores, as instituições da nossa cidade, também reconhecer o hip hop como uma ferramenta de transformação, né? É uma maneira também de mostrar o trabalho sendo feito do coletivo Nest Panos, que já está há mais de 12 anos aí na correria, né? Fazendo muita coisa dentro da cidade. E também é uma forma de reconhecer o trabalho que foi feito nos grafites, principalmente no mural do edifício Melville, que foi o maior mural de grafite da cidade, né? E também da Serra Gaúcha. Quem quiser também passa lá para ver, assim, ficou da hora demais, né? Então, para nós é super importante isso, a gente sabe que é um reconhecimento a mais, que ajuda a abrir portas e também fortalece, né, e ajuda naquela manutenção das coisas que a gente já faz. O mural contou com a participação de 14 grafiteiros do estado e se localiza no residencial Melville, no bairro Progresso. A Secretaria Municipal da Saúde está alertando a população sobre a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela urbana. Ao menos 57 focos do mosquito foram encontrados em 17 bairros de Bento Gonçalves, como Licor Sul, Santa Helena, Eulália, Santo Antão e Fenavinho, cabendo ressaltar a grande distância entre os diferentes pontos. Em fevereiro, foi registrado o primeiro caso de chikungunya aqui na cidade. Segundo a médica veterinária da Vigilância Ambiental, Annalise Zátera, uma das principais formas de prevenção é não deixar a água parada. Depósitos como caixas d'água, tonéis de coleta de água da chuva, pneus a céu aberto, calhas entupidas e lixo reciclado espalhável no meio ambiente são os maiores criadouros de mosquito na cidade. Bento Gonçalves já havia registrado 2 casos de dengue em 2018 e outro em 2019. No ano passado, nenhum caso da doença foi registrado na capital do vinho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não aprovou o uso excepcional e temporário da vacina russa Sputnik V. O pedido havia sido feito pelos governadores de pelo menos 10 estados brasileiros. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Em reunião extraordinária, todos os 5 diretores da Anvisa deram voto contrário ao pedido de importação da Sputnik V. A decisão foi em cima de parecer apresentado pela equipe técnica do órgão. A Anvisa apontou a falta de documentação e possíveis riscos à saúde como alguns dos motivos para a não importação da vacina russa. A ausência desse relatório técnico da vacina, a partir da ausência
e não nos permite realizar aquele trabalho que já destaquei e reiterei de qualidade, eficácia e segurança da vacina. Informações insuficientes. Os estudos de comparabilidade da vacina fabricada pelos diferentes processos, escalas e fabricantes são falhos em demonstrar que o produto fabricado em escala comercial a ser enviado para o Brasil é similar ao produto utilizado nos estudos clínicos. Assim, não é possível garantir, com dados atuais, que os mesmos níveis de eficácia e segurança observados em estudos clínicos com a vacina seriam obtidos com o produto a ser enviado para o Brasil. A Sputnik V foi a primeira vacina a ser aprovada e registrada no mundo por uma autoridade sanitária em agosto de 2020. A vacina russa é feita com adenovírus, que causam infecções respiratórias e intestinais em humanos. Mas, segundo a Anvisa, não há comprovação de que os adenovírus não possam se replicar após a aplicação da vacina. Esse adenovírus replicante foi detectado em todos os lotes apresentados da vacina Sputnik para a Anvisa. Todos os laudos de controle de qualidade que foram apresentados na documentação que nós tivemos acesso mostravam a presença desse vírus replicante. Estão em desacordo com o perfil de qualidade esperado da vacina. O que nós esperamos de uma vacina de adenovírus vetor é que não tenha vírus replicante. O Brasil conta até o momento com as vacinas Janssen e Coronavac aprovadas para uso emergencial e Fiocruz AstraZeneca e Pfizer com registro definitivo. Jamais postergaremos o cumprimento célere de tudo que deve ser executado para permitir o acesso a soluções preventivas à doença. É o que fizemos todos esses meses e só na questão vacinal. Vamos nos recordar das 5 vacinas já autorizadas por esta agência, 2 delas em tempo recorde no mundo. A população de Bento Gonçalves dispõe de uma linha direta para atendimento, onde pode realizar denúncias, reclamações, solicitações e também sugestões e elogios. É o canal Bento Ouvidoria Municipal, ligado à Secretaria da Administração, que funciona por telefone, web ou através do WhatsApp e que tem agilizado os processos e o andamento das solicitações. Somente nos 3 primeiros meses do ano, foram centenas de solicitações através dos canais da ouvidoria, sendo que 90% dos serviços já foram concluídos. O número do WhatsApp da ouvidoria, o 3055-7142, foi uma das novidades neste ano, tanto que as solicitações saltaram de 7 em fevereiro para 42 em março. No mês passado, por exemplo, o foco das solicitações foram sobre questões de fiscalização no período da bandeira preta, com as pessoas querendo saber como denunciar. Um levantamento do canal mostra que os pedidos de recolhimento de entulho são os campeões de serviços solicitados, sendo seguido por trocas de lâmpadas, fiscalizações, limpezas de terrenos baldios e também reclamações. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne.
que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão sobre o Rio Grande do Sul e no Uruguai manterá a quinta-feira com tempo ensolarado no estado. Com o tempo aberto e o vento calmo, o resfriamento vai seguir acentuado na madrugada e o dia vai amanhecer com frio para essa época do ano. Ao longo do dia, porém, o clima será bastante agradável. A quinta-feira ainda vai começar fria e com geada em áreas do sul. O maior risco para geada ao amanhecer fica nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense. Mesmo assim, não se descarta a possibilidade da ocorrência do fenômeno em áreas do interior do Paraná. A chuva deve acontecer apenas de forma passageira sobre a capital Florianópolis. O tempo fica mais instável entre o litoral norte catarinense e o litoral do Paraná, onde chove com fraca a moderada intensidade. Na capital Curitiba, dia de sol entre nuvens, mas sem chuva. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 24 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 11 com máxima de 20 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para a quinta-feira a presença do sol entre nuvens, sem a presença de chuvas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 6 e a máxima chegando aos 24 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Aproximadamente um mês atrás, comentamos aqui sobre uma boa iniciativa do SIC, que estava lançando a ideia, com o título Unidos por Bento, com o fim de possibilitar o atendimento dos funcionários da indústria, comércio e serviço que estivessem com sintomas do coronavírus. A ideia que vinha de outras cidades e tinha funcionado muito bem era no sentido de que a iniciativa privada, as forças vivas, produtivas, se unisse em torno de um mecanismo, de um consultório que pudesse atender os trabalhadores vinculados, e no caso aqui, ao SIC, para que pudessem ter o atendimento imediato através de uma equipe de profissionais contratados, selecionados por esses empresários através da sua entidade, e que então, na medida que as pessoas, funcionários, fossem sentindo sintomas, fossem atendidos prontamente. E mais, que este trabalho, que este consultório, tivesse aí profissionais de renomado conhecimento da matéria e principalmente, quem sabe,
que pudessem estar dispostos ao melhor enfrentamento da pandemia através, quem sabe, dependendo dos profissionais médicos, poder receitar aquilo que se chamava e se chama de medicação precoce, quando se dão os primeiros sintomas. Assim, os funcionários da indústria, comércio e serviço dessas empresas vinculadas ao SIC poderiam escapar das amarras do serviço público, do atendimento público. Pois ontem foi informado que iniciou as atividades deste mecanismo. O SIC, então, conseguiu levar adiante a ideia e anuncia que está em funcionamento desde ontem este consultório, que é comandado nada mais, nada menos do que pelo Dr. Alexandre Pressi. Esse pneumonologista, desculpem, tão conhecido da cidade, tão competente, e que, portanto, o mecanismo de atendimento e sua estrutura estará muito bem atendido. Até porque, em torno dele, sob seu comando, da ideia do consultório e das práticas ali adotadas, estará uma equipe de mais 5 médicos e uma enfermeira. Temos que louvar, assim como fizemos com a iniciativa o mês passado, louvar agora a concretização dela. Se o momento agora é não tão ruim como era meses atrás, é preciso saber que toda e qualquer iniciativa de combate a esta pandemia continua sendo necessária. E esta era uma delas. Por isso está de parabéns o SIC e todos aqueles que se uniram em torno dessa ideia, aqueles que tornaram isto possível e vão tornar possível o atendimento imediato, pronto, dos seus colaboradores. Não apenas para o bem deles, mas para todos os demais, porque afinal, menos gente sendo atendida no sistema público fará com que a fila seja bem menor para aqueles que precisam e só continuarão dependendo só do atendimento público. Parabéns ao presidente do SIC, Rogério Capuani, que capitaneou esse processo, e a todos aqueles que aderiram à ideia. Com certeza a cidade agradece e com certeza seus colaboradores estarão mais imediatamente protegidos caso necessitem de um bom atendimento, que é o que vai acontecer com este consultório do Unidos por Perto. Pensem nisso e fiquem com Deus. Este será o segundo Dia das Mães em meio à pandemia do coronavírus. Para o comércio, a data é a segunda mais importante em termos de vendas e mesmo diante do cenário, a FEComércio RS garante que a data não vai passar em branco. Pesquisa da entidade mostra que 48% dos entrevistados mostraram intenção de ofertar algum tipo de presente, apesar das condições mais difíceis. Com lojas abertas ou não, o comércio varejista de Bento Gonçalves está sendo orientado pelo Sindilojas Regional Bento a apostar na criatividade, ousar nas promoções e aderir às ferramentas digitais. A pesquisa da FEComércio mostra que mais de 40% dos consumidores mudaram seus locais de compras em razão do coronavírus e que, em caso do comércio fechado às vésperas da data, quase 78% realizarão a compra de qualquer forma. Somente 7% deixariam de fazer a compra do presente para sua mãe e 15% postergariam, enquanto 46% comprariam presentes pela internet ou teleentrega. Os segmentos que deverão ser mais movimentados são o do vestuário, perfumes e cosméticos e calçados. Já em relação ao valor dos presentes, os entrevistados pretendem gastar a média de R$ 131. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou nesta quarta-feira a realização do agendamento para vacinação contra o coronavírus
dos grupos que não conseguiram realizar a imunização. Serão vacinados com a AstraZeneca pessoas a partir de 60 anos e os profissionais da saúde, conforme já determinado pelo plano de imunizações. O agendamento para a vacina, que se estende até a próxima sexta-feira, deve ser feito pelo telefone 37 71 42 50, das 9 da manhã até as 5h30 da tarde. A imunização será realizada no Espaço de Saúde do Idoso, no bairro Progresso. O Ministério da Saúde incluiu as grávidas e puérperas, ou seja, as mulheres no período pós-parto, no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Conforme a coordenadoria do Programa Nacional de Imunização, a medida foi tomada em razão da situação preocupante da pandemia no Brasil e visto que grávidas e puérperas têm risco maior de hospitalização por Covid-19. A vacinação deve começar a partir do dia 15 de maio. No dia 15 de março, o governo já tinha incluído no programa as gestantes com comorbidades. De acordo com o Ministério da Saúde, em um primeiro momento, devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes. Para a imunização, serão usadas as vacinas Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer, sendo que no primeiro lote do imunizante deve chegar ao país nesta quinta-feira. Serão 1.300.000 doses que serão distribuídas para utilização nas capitais. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números atualizados de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 16 pacientes internados com a Covid-19, um a menos se comparado ao boletim anterior. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 31 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças e outros 2 tinham suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim da terça-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73, atualmente 33 pacientes seguem internados, 6 a menos que o boletim da terça. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Pesquisadores do Instituto Butantan confirmaram a existência de 3 novas variantes do SARS-CoV-2, causador da Covid, por meio dos diagnósticos feitos no Instituto. A gente fica sabendo mais detalhes olhando a reportagem. O Instituto Butantan identificou 3 novas cepas do coronavírus em diferentes cidades do estado de São Paulo. Na Baixada Santista foi confirmada a variante sul-africana, também já encontrada em Sorocaba no começo do mês. No interior, em Tapecerica da Serra, os pesquisadores encontraram a variante presente na Suíça e também no Reino Unido. E em Jardinópolis, o Instituto diagnosticou uma mutação da P1, a variante identificada pela primeira vez no Amazonas, mas que já está presente em vários estados. Para os pesquisadores, das 3, a variante sul-africana é a que mais preocupa. Em fevereiro, o Instituto informou que a Coronavac já obteve bons resultados contra ela. As outras 2 variantes ainda precisam de mais estudos para determinar se são mais agressivas ou transmissíveis. De acordo com o Butantan, as recentes mutações do vírus indicam que a pandemia ainda está longe de ser controlada. A farmacêutica chinesa Sinovac, parceira na produção da vacina contra a Covid, divulgou que a Coronavac é eficaz contra a mutação do vírus atualmente predominante no mundo e é eficaz também
contra as variantes P1 e P2 surgidas no Amazonas e também no Rio de Janeiro. O Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo chegou à mesma conclusão sobre as variantes brasileiras. Participaram da pesquisa mais de 67 mil profissionais da saúde de Manaus que tiveram um diagnóstico confirmado. A análise da USP comprovou eficácia de 50% contra a variante P1, 2 semanas após a aplicação da primeira dose. Patrulheiros do Comando Rodoviário da Brigada Militar e agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na noite da segunda-feira mais de R$1 milhão sem procedência. O caso ocorreu na ERS 122, em São Vendelino. Conforme os policiais, o dinheiro era transportado em 2 esconderijos de um carro que eram travados eletronicamente. A apreensão se deu através de investigação do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes abordaram um Volkswagen T-Cross, conduzido por um homem de 36 anos, natural do Paraná, e com passagens por tráfico de drogas. Durante a fiscalização municiosa do carro, os policiais encontraram centenas de milhares de reais espalhados pelos esconderijos e também na parte interna do para-choque traseiro. O motorista não conseguiu explicar nem comprovar a origem da quantia, que totalizou R$1.200.000. Ele foi preso por crime financeiro e conduzido para a delegacia de polícia. O dinheiro foi apreendido, ficando à disposição da Justiça. E no esporte, a CBF de Carlos Barbosa conheceu na terça-feira os seus adversários da Libertadores de Futsal. A Conmebol realizou o sorteio dos grupos e a equipe já sabe o caminho a percorrer na luta pelo 7º título do torneio continental. Como atual campeã da Libertadores, a CBF foi cabeça de chave do sorteio e ficou automaticamente no Grupo A. Completam o grupo o Universitário do Peru, San Lorenzo da Argentina e o Sportivo Boca do Equador. A estreia da CBF deverá ser no dia 15 de maio contra os peruanos. Depois, enfrenta o San Lorenzo e o Boca nos 2 dias seguintes. Os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final. A Libertadores ocorrerá entre os dias 15 e 22 de maio no Uruguai. A CBF já conquistou a Libertadores 6 vezes, sendo campeã das últimas 3 edições realizadas em 2017, 2018 e 2019. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!